Você sabia que o William Arão foi oferecido ao São Paulo? O vídeo de hoje do canal da Nicola conta mais bastidores dessa história e fala também do Palmeiras. O Verdão pode ter reforços antes do Super Mundial de Clubes. Já no Corinthians, dois retornos super importantes para o confronto contra o Atlético Mineiro na noite desse sábado. Te trago atualizações sobre o Flamengo e a resposta do lateral direito Dodô à proposta feita por José Boto. Para completar, Rafael Carioca livre no mercado, bom volante que jogou bastante tempo no futebol mexicano. Tem novidade também sobre o futuro de Kleber Xavier, técnico do Santos super pressionado. Para completar, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, afirmando que Cristiano Ronaldo pode sim disputar o Super Mundial de Clubes que acontece agora no mês de junho. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias, não sem antes contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, a mais antiga parceira do canal do Nicola, nessa você deve confiar. Tô deixando duas sugestões para esse sábado, a primeira delas uma tripla com jogos internacionais. Preciso da vitória do Áustria Viena no campeonato austríaco, preciso da vitória do Milan no campeonato italiano e da vitória do PSG contra o Rennes na final da Copa da França. Vitória do PSG, inclusive, com pelo menos 2 gols de diferença. Se esses 3 resultados acontecerem, meus R$100 se transformam em R$252. Tem também uma aposta para o futebol brasileiro, estou indo na vitória da Portuguesa contra o Pouso Alegre, Série D do Brasileiro, e na vitória do São Paulo contra o Mirassol no Morumbis. Se esses 2 resultados acontecerem, meus R$100 se transformam em R$280. Estou deixando o link no comentário fixo, você clica, faz seu cadastro, preenche com as informações, depois já abre diretamente esse bilhete para você apostar no valor que quiser. Só é importante lembrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é justamente sobre a minha Portuguesa, que recebe o Pouso Alegre às 17 horas no Canindé. Estarei na transmissão da partida com imagens de graça no YouTube da Lusa TV. Transmissão começa às 16h15. Portuguesa, que é líder do seu grupo e tenta a terceira vitória consecutiva, existe a chance de Rildo, que está de saída da Lusa, começar a partida no banco de reservas. Bora falar também sobre Léo Jardim, goleiro que acaba de receber mais uma proposta do Vasco na tentativa de renovação do vínculo. Léo Jardim, que é o goleiro com mais pênaltis defendidos entre todos os atletas da Série A do Brasileiro, desde a temporada passada já são 7 pênaltis defendidos, sendo 6 apenas na Copa do Brasil. Bora falar também sobre o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. Já tem data, horário e local. Vai acontecer na sede da CBF na próxima sexta-feira, a partir das 3h30 da tarde. Você sabe que as oitavas têm 16 times e não há mais divisão de potes, nem restrição em relação a clássicos. Os 16 times vão para um pote só e aí você vai sorteando de forma aleatória. Os únicos 4 representantes de times de outras divisões que não da Série A são Atlético Paranaense, CRB, Retrô e CSA. Para completar o giro de notícias, contar que a esposa do volante Pituca agitou as redes sociais ao responder a torcedores do Santos que o criticam. A esposa dele afirmou, abre aspas, quando levarem ele, não adianta mandar mensagem chorando para voltar. Pituca, que é alvo do técnico Cuca no Atlético Mineiro. A saideira do giro de notícias, Andrei Santos, volante de 21 anos de idade, revelado no Vasco, vai disputar o Super Mundial de Clubes pelo Chelsea. O atleta pertence ao clube inglês e fez grande temporada pelo Strasbourg da França, mesmo jogando na função de volante, foram 11 gols marcados e 4 assistências. Quero contar agora que o presidente da FIFA, Gianni Infantino, botou ainda mais lenha na fogueira em relação ao assunto de Cristiano Ronaldo disputando o Super Mundial de Clubes. Importante contar que o contrato dele com o Al Nassr se encerra em 30 de junho e o clube saudita não está no Super Mundial. Então, para jogar o Super Mundial, isso significaria que o CR7 vai defender outro clube nos próximos dias. Dá uma olhada na frase do Gianni Infantino em uma live, abre aspas. Sim, o Cristiano Ronaldo pode jogar a Copa do Mundo de Clubes. Há discussões com alguns times. Então, se
Se algum de vocês estiver assistindo a live e tiver interesse em contratar o Cristiano, quem sabe? Ainda faltam algumas semanas e vai ser bastante divertido, fecha aspas. Só para lembrar que no final de semana passado, o jornal Marca da Espanha assegurou que o CR7 negocia com um clube brasileiro justamente para a disputa do Super Mundial. A saideira... só para completar em relação ao CR7, o contrato dele se encerra em 30 de junho e haveria a necessidade da liberação do clube saudita para que ele pudesse atuar a partir de 15 de junho por outra equipe no Super Mundial. Hora de falar sobre o Santos para te contar como anda a situação de Kleber Xavier, treinador contratado recentemente pelo Peixe, 5 partidas e nenhuma vitória. São 3 empates e 2 derrotas, 2 desses empates acabaram resultando na eliminação do time na Copa do Brasil, uma catástrofe do ponto de vista financeiro e também esportivo. A pressão pela demissão dele é enorme, tão grande quanto a de Pedro Martins, que é o diretor executivo de futebol, que não tem conseguido bons resultados e que também acabou batendo de frente com lideranças importantes do Santos. Aquele Santos mais arcaico, que vive da política, não gostou de críticas severas feitas pelo Pedro Martins numa entrevista recente. E é nesse cenário que o Santos enfrenta o Vitória nesse domingo em Salvador, que em caso de derrota, podemos assistir a 2 demissões, do treinador e também do diretor esportivo, Kleber Xavier e Pedro Martins. Nicola, há alguém mais pressionado? Pela opinião pública, pelo torcedor, dá para dizer que o Kleber Xavier é quem corre mais riscos, mas Pedro Martins acabou mexendo com pessoas importantes e também está bastante ameaçado. A questão é, se você demite os dois, quem o Santos vai utilizar para negociar a contratação de um novo técnico? Essa responsabilidade seria do Pedro Martins. Peixe, que é o penúltimo colocado no Campeonato Brasileiro, são apenas 5 pontos em 9 rodadas. Santos não vence há 7 jogos desde o dia 16 de abril e para piorar de vez as coisas, o Neymar colocou em dúvida a sua renovação de contrato. O vínculo se encerra em 30 de junho. Bora falar agora sobre o Flamengo. O lateral direito Dodô respondeu à intenção flamenguista de contratá-lo para o meio da temporada. O Flamengo já prepara ou busca no mercado um sucessor para o Wesley, que deve ser negociado com um clube grande do futebol europeu. E o José Boto, diretor esportivo do Fla, tem no Dodô alguém da sua confiança. Eles trabalharam juntos no Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Dodô, que vive grande fase na Fiorentina e foi consultado pelo rubro-negro, mas dá para assegurar que não há chance de o Dodô ser contratado pelo Fla. Por meio dos seus representantes, o Dodô fez chegar ao Flamengo o recado de que pretende continuar na Europa por bastante tempo. Hoje, inclusive, ele vislumbra a possibilidade de atuar num clube maior. A Inter de Milão e o Barcelona seriam 2 alvos em potencial do jogador, que é jovem, bastante potencial, 45 partidas e 6 assistências ao longo da temporada, vestindo a camisa da Fiorentina, está avaliado em 22 milhões de euros. Mais uma recusa de jogador importante procurado por José Boto. O diretor esportivo português, na quinta-feira, ouviu que João Félix não pretende vir trabalhar na América do Sul. Outro alvo recente do Boto foi o Vitão. Aí a negociação acabou esbarrando no Internacional. Pelo Vitão, o negócio teria acontecido. A saideira sobre o Fla, Eric Pulgar, o volante rubro-negro, não foi mais uma vez convocado para a seleção chilena. A opção dessa vez tem a ver com a questão física. O Pulgar não tem jogado, deve inclusive ficar de fora da partida contra o Palmeiras nesse final de semana. Bora falar sobre um volante de muito potencial livre no mercado, mais um. Trata-se de Rafael Carioca, com passagem de destaque pelo futebol brasileiro, com a camisa do Grêmio e também do Atlético Mineiro. Depois de quase 8 temporadas, ele se despediu nesta sexta-feira do Tigres do México, saindo pela porta da frente. Foram 336 jogos e 8 taças conquistadas. Dá uma olhada no que o site do Tigres escreveu sobre o brasileiro, abre aspas, a era mágica de Rafael Carioca chegou ao fim após 7 anos e 9 meses, tornando-se uma lenda viva dessa instituição. Antes de gravar o vídeo, conversei com o Rafael Carioca para saber o que ele está pensando a respeito dos próximos passos. E a frase foi, abre aspas, estou decidido a voltar para jogar no Brasil, mas ainda não tenho nada fechado. Agora é esperar os contatos. Pergunta que eu deixo para você, caberia no seu time do coração? Titular absoluto durante toda a passagem no futebol mexicano. Quero te atualizar agora sobre as últimas do Corinthians
E dessa vez não falarei sobre política, mas sim sobre o time, com duas importantes novidades. Memphis Depay e Rodrigo Garro estão entre os relacionados do Timão para o confronto da noite desse sábado contra o Atlético Mineiro em Minas Gerais. Memphis Depay, que não joga desde 10 de maio, a última partida, a vitória por 2-1 contra o Mirassol. Na temporada são 26 jogos, 6 gols e 10 assistências. Já Rodrigo Garro vive ainda mais tempo fora do Timão. Sua última aparição em 27 de março, quase 2 meses atrás, no 0-0 contra o Palmeiras. Garro, que por conta de problemas no joelho, só atuou 10 vezes com 1 gol e 2 assistências. Foi por causa desse problema no joelho que o Rodrigo Garro precisou viajar para a Espanha em busca de tratamento. E a expectativa é de que o Garro ganhe alguns minutos, enquanto o Memphis Depay atue até como titular. Corinthians, que é o 8º colocado no Brasileirão, com 13 pontos em 9 partidas, em momento de recuperação. São 3 vitórias consecutivas, todas por 1-0, contra Novo Horizontino, Santos e Racing do Uruguai. É bem verdade que o nível dos adversários não inspira tanta confiança. Jogo contra o Galo bastante importante, até para a gente entender o atual estágio corintiano. Quero falar agora sobre o Palmeiras. Ainda há chance de o Verdão anunciar algum reforço até a disputa do Super Mundial de Clubes. Palmeiras, que gastou quase 430 milhões de reais com contratações na atual temporada. Resposta é não, apesar de muitas especulações. Brian Rodrigues, Gabriel Grando, Léo Jardim, Rubens, Juninho Capixaba foram alguns dos nomes especulados, mas Palmeiras assegura que não há ninguém tão próximo a ponto de ser anunciado e inscrito na janela do Super Mundial, que começa em 1º de junho e se encerra no dia 10 de junho. A competição tem início previsto nos Estados Unidos para 15 de junho. Palmeiras, que tem um grupo relativamente acessível e cujo principal adversário é o Porto. Por que é tão difícil para o Palmeiras registrar um jogador nesse período? É um momento de janelas fechadas em todo o mundo. Vai haver essa abertura da janela especificamente para o Super Mundial de Clubes. E o Palmeiras também tenta entender se vale a pena trazer alguém que vai ser apresentado e logo de cara vai estar à disposição para a disputa do Super Mundial, sem que essa pessoa possa ter treinado, se acostumado ou até se adaptado ao restante do elenco. A boa fase do Palmeiras, com 14 vitórias em 15 jogos, também tira um pouco da pressão na busca por reforços. Então, o que eu ouvi antes de gravar esse vídeo de uma fonte alviverde é de que, a menos que surja uma enorme surpresa nos próximos dias, o Palmeiras deve ir com esse atual elenco para a disputa da competição nos Estados Unidos. Nicola, mas e o Brian Rodrigues? Palmeiras assegura que não tem negociação com o atacante uruguaio que pertence ao América do México. O Hugo Cajuda, empresário do Abel, tentou intermediar essa negociação, mas houve resistência alviverde e o nome nem sequer foi adiante. Bora de informação exclusiva para fechar o vídeo. Quero contar que o William Arão foi oferecido ao São Paulo nos últimos dias. Volante de 33 anos de idade, que está livre no mercado, ele rescindiu seu contrato com o Panathinaikos ao longo da semana. Talvez você não saiba, mas o Arão passou pelas categorias de base do São Paulo, jogou entre 2008 e 2010. Chegou inclusive a ser campeão da Copa São Paulo de Juniores em 2008, ao lado de Casimiro, Lucas Moura, o Vini, entre outros jogadores. Contato com o São Paulo partiu do pai do William Arão, que tem uma série de amigos dentro do clube. A pergunta foi algo como, e aí, o que vocês pensam sobre o Arão? Ele está disponível no mercado. Há interesse? São Paulo agradeceu a sugestão, prometeu analisar, mas entende que não há capacidade financeira para um investimento desse tamanho. Mesmo levando em consideração que o Arão está livre no mercado e que não haveria necessidade da compra dos direitos econômicos, o pacote William Arão, entre salários, direitos de imagem e luvas, não sairia por menos de R$1 milhão por mês. E por conta da enorme dificuldade financeira pela qual passa o São Paulo, o tricolor hoje não se sente capaz de fazer um investimento desse tamanho. Por isso o tricolor praticamente descartou a chegada do atleta, que tem deixado ou deixou uma boa impressão em sua passagem no Panathinaikos e busca um clube para jogar no país. Caberia no seu time do coração? Seria importante no São Paulo? Já registra a sua opinião no espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde assim que surgir notícia. Tchau!